Olá, bem-vindos ao devocional do Grupo Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus, 120 anos fazendo discípulo de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença. Nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que são derramadas para cada uma de nós a cada manhã. Senhor, nós te rogamos porque sabemos que tu és um Deus que cuida de nós em todas as nossas necessidades. Meu Deus, fica com a nossa igreja, com aqueles que sofrem, que estão atravessando alguma doença, alguma enfermidade. Cura o Senhor deste mal, fica também com aqueles que sofrem pela partida de seus entes queridos, conforta seus corações. E que em breve, Senhor, nós possamos novamente nos reunir presencialmente, Senhor. Fica também com o estudo que vamos ter agora, Senhor, fala aos nossos corações. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a
circunstância. Levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Boa tarde, queridas irmãs. Hoje é 1 de dezembro. Música de Natal, árvore pronta. O Natal está chegando. A gente já vê propaganda na televisão, enfeites de Natal, peru chegando nas prateleiras dos supermercados. Aí pensamos, Natal, acabou o ano. Final de 2020. Que ano foi esse? Como o ano passou rápido? Será que foi por tantas coisas ruins que aconteceram? A calamidade mundial na saúde, que foi a pandemia, acarretou muitas coisas ruins. Trouxe morte, acho que o que mais assusta o ser humano, né? Tantas vidas se foram. Perdemos tantos amigos próximos, muito próximos, como sofremos. Vimos tantas pessoas desempregadas, pessoas vivendo situações, questões emocionais tão difíceis, angústias, dor, sofrimento, medo. E pensamos, será que temos algo bom para agradecer? Claro que temos, muito mais coisas boas para agradecer. Solidariedade no mundo, nós vimos pessoas se juntarem para fazer o bem. Pessoas se dispuseram a fazer compras em mercados, farmácias, para evitar que idosos saíssem às ruas, ou grupos de risco, pessoas que tinham um grupo de risco saíram às ruas e foram até elas. Isso é solidariedade, carinho, amor. Vimos também outras pessoas dando aulas gratuitas, cuidando da saúde mental nas redes de afeto, né? Mandando mensagens, mandando palestras, atendimento gratuito. As pessoas da área da saúde se desdobraram para ajudar, se doaram até suas vidas. Quantas coisas boas nós vimos. E vimos também a tecnologia e sua importância, alcançando tantos lugares distantes. Quantas coisas pudemos usar, utilizar através da tecnologia. Inclusive, tivemos que nos reinventar. A igreja se reinventou nos cultos online. E vimos que também dava para participar, ajudar no louvor, por exemplo, no coral. Cada um na sua casa, ensaiando a sua voz. Depois o ministro juntou. Ficou tão lindo. Nós nos emocionamos tanto, nos sentimos tão bem, cultuando a Deus nos nossos lares, através do cântico, do louvor também, ouvindo as mensagens do pastor. Quantas coisas boas pudemos vivenciar também em 2020. E nessa hora eu lembro daquele hino 329 que diz: quantas bênçãos, quantas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o que Deus já fez. Será possível nesse ano contarmos e cantarmos as maravilhas do Senhor? Independente, irmãs, das circunstâncias que nos cercam, precisamos estar preparadas para as adversidades da vida. Elas nos alcançam, nos machucam, trazem dor, sofrimento, deixam cicatrizes e muitas vezes nos aprisionam de tal maneira que não conseguimos ver nada de bom. Isso é muito perigoso, não ver nada de bom. Temos que olhar para Jesus, precisamos contemplar Jesus, porque Ele prometeu que nunca nos deixaria só. Vemos no livro de Jó muita similaridade com o que estamos vivendo hoje. Jó foi um homem bom, íntegro, justo, honesto, sempre evitou o mal e temente a Deus em qualquer situação. Nós vemos que a sociedade hoje ela é corrompida, na maioria. A maldade torna-se regra e a bondade exceção. E muitas vezes nós aceitamos isso num conformismo irracional. É tanta informação que nos bombardeiam e a gente fica meio que ali conformado com tudo
e aceita o mal como sendo regra, como sendo certo. Pensar em bondade significa pensar nas ações e atitudes de uma pessoa em relação ao outro ou à coletividade. Ser bom tem que ser a regra nas características, principalmente daqueles que dizem ser filhos e filhas de Deus. Nós que temos o privilégio de chamar de Pai o nosso Criador. E Jó tinha essas características. Jó era bom, ele mostra que o verdadeiro amor a Deus só existe quando é gratuito. Como pode a história de Jó nos ajudar? Sabemos que Satanás questionou a Deus a respeito de Jó, que ele era íntegro, bom, honesto, porque ele era rico. Se tirasse tudo dele, as coisas mudariam e ele blasfemaria. Satanás queria provar que era impossível amar a Deus gratuitamente. E Deus, minhas irmãs, permitiu que Jó perdesse seus bens materiais, sua família, seus filhos, seus negócios. Com toda essa situação, mesmo assim, frequentemente ele dizia: nu saí do ventre de minha mãe e nu morrerei. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum e nem proferiu blasfêmia contra Deus. A gente pode ver isso lá em Jó 1, 21 e 22. Aí podemos nos perguntar: como pode alguém tão bom estar sofrendo tanto? O âmago da questão é que, mesmo diante de todas as suas perdas, Jó continuou sendo o mesmo. Quanta dor e sofrimento tivemos esse ano, como foi difícil, mas precisamos continuar firmes na fé. Deus é Deus e independe da circunstância. O ano está difícil, mas como Jó, podemos observar também amigos que se achegam a nós, sem palavras muitas vezes, às vezes com as mãos vazias, mas com o coração cheio de amor e compaixão. Amigos que choraram a nossa dor e que estiveram ao nosso lado. Somos gratos a Deus pela bondade dos amigos e amigas que, na caminhada deste ano, puderam ajudar a carregar o fardo. Deus nos dá providências, irmãs. Em todas as situações, Ele tem uma solução. Temos que acreditar nisso. Somos gratos a Deus, pois a sua bondade infinita nos alcançou. Não estivemos sós em momento algum. E como diz o salmista lá no Salmo 103:1, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Somos gratos ao Senhor, pois Ele é uma fonte inesgotável de amor. Lá em Lamentações 3, 22 e 23 fala que o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Jó tinha essa convicção da bondade do Senhor em sua vida. Por isso não ousou blasfemar contra Deus. Pelo contrário, esteve firme quando questionado pela circunstância e por aqueles que o cercavam. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Satanás, vendo que Jó não tinha pecado, ele pede ainda mais permissão para tocar na saúde de Jó. E Deus permite que ele toque na saúde de Jó. Jó foi acometido por uma doença terrível. Seu corpo todo chagado, ele ficou tão doente. E sua esposa, vendo aquela situação, se desesperou e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu ainda persiste nessa integridade? E ele responde: você está dizendo bobagem. Se recebermos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar as desgraças? Em tudo isso ele não pecou e nem disse uma só palavra contra Deus. Deus é Deus em todas as situações, boas e ruins. Temos que aceitar todas elas, porque Deus é Deus e está conosco. Como estamos agindo diante dessas situações que vivenciamos nesse ano? Como nós agimos, como Jó ou agimos como sua esposa? Queridas, esse ano também foi um ano de muita intimidade com Deus. Nós buscamos mais a Deus. Foi difícil. Foi muito difícil não podermos estar na congregação.
Estarmos juntos celebrando ao Senhor, como fez falta. Não estar nas atividades do templo foi um verdadeiro vazio. O calor da emoção, do louvor, junto com a congregação, que parecia assim que estávamos vencendo um pedacinho do céu. A integração com o pregador, que parece saber tudo o que passa na nossa vida, nos trazendo uma mensagem edificante e transformadora. E agora, o que fazer? O isolamento social nos levou à reflexão sobre o que realmente é importante. Infelizmente, observamos uma centralização no templo para a adoração e o serviço a Deus. Para alguns, foi literalmente perder o chão. Porém, o acesso a Deus é liberado a todos. Não temos mais necessidade de intermediários e nem de um lugar específico. Em Jó aprendemos que é necessário ter experiências pessoais e constantes com o Senhor. Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios de louvor em favor de cada um de seus filhos. Vamos lá em Jó 1:5. Saímos da centralidade do templo. Nossos lares reassumiram a posição de extensão do reino de Deus. Culto nos lares se transformaram em realidades para muitas famílias. Um avivamento começou a partir da vida de cada cristão. Como os amigos de Jó, que não compreendiam o que estava acontecendo, muitas vezes não entendemos as dificuldades pelas quais passamos. E nem precisamos entender, irmãs. Não nos cabe julgar a Deus ou o sofrimento. E muito menos ficarmos comparando entre uma pessoa e outra. Buscamos e amamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz ou pelo que Ele nos dá. Como foi gratificante podermos orar mais, estudar mais a Bíblia, usar a tecnologia para alcançarmos o mundo, igrejas, portas fechadas, mas vivas, atuantes e presentes numa sociedade desesperada. Que sejamos gratas pelo privilégio de experimentarmos mais de Deus ao nosso lado. Se estávamos na superficialidade, foi possível nos mergulharmos numa plena intimidade com Deus. As cicatrizes foram profundas, mas o cuidado de Deus marcou profundamente a nossa vida. Será que somos capazes de amar a Deus mesmo quando estamos passando pelo vale da morte, como Jó passou? Esse foi um ano de luta, sim, mas devemos glorificar ao Senhor por suas infinitas bênçãos. Amar a Deus é louvá-lo, é servi-lo em quaisquer circunstâncias, simplesmente porque Ele é Deus, Ele é Deus. Que possamos reafirmar em nossos corações a nossa esperança e a nossa confiança e dizer também, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Amém e amém.